Na aula de hoje, mais informações sobre a sociedade limitada. Continuo na minha análise do contrato social. Fica nessa videoaula para saber um pouco mais. Como vai minha cara? Como vai meu caro? Segunda aula sobre sociedade limitada. E na aula de hoje eu complemento o estudo que nós começamos na aula passada. Na aula passada nós falávamos sobre as aplicações subsidiárias e as aplicações supletivas das normas que não os artigos da sociedade limitada. E eu comecei o estudo em si do contrato social, falando com você da necessidade de um contrato escrito, um contrato que possa ser registrado na junta comercial, e também comentei com você sobre a qualificação tanto dos sócios quanto a qualificação da própria sociedade, com nome empresarial, com sede e afins. Hoje eu comento com vocês mais dois aspectos, dois dos mais importantes aspectos do contrato social da sociedade limitada. Falo com vocês sobre capital social e sobre cotas, principalmente a parte de subscrição e integralização de cotas, ok? Então comecemos o nosso estudo de hoje. Bom, conforme o artigo 997, inciso 3º do Código Civil, é necessário que o contrato social traga o capital social. Capital social. Se você me acompanha, se você é meu aluno de empresarial ou me acompanha no canal do YouTube, você sabe muito bem o que é capital social. Eu já te trouxe em uns vídeos passados um dicionário de direito societário, ok? Mas leiam comigo aí a previsão do inciso 3º do artigo 997 do Código Civil. Abre aspas. O capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Suscetíveis de avaliação pecuniária. Leiam novamente comigo, por gentileza, para que nós fixemos a ideia. O capital social da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Bom, capital social nada mais é do que um montante, do que um valor expresso na moeda corrente do país, um valor hoje expresso em reais, ok? E a soma desse capital social é feita com bens, é feita com dinheiro e com bens que podem ser suscetíveis de avaliação monetária, ou seja, que podem ser transformados em dinheiro. A verdade é que o capital social é o investimento inicial por parte dos sócios. A soma de parcelas de investimento, a soma de parcelas de compras de cotas, formam o capital social. Comento um pouco com vocês sobre a ideia de bens. Bens que podem se agregar ao capital social. Eu posso estar falando aí tanto de bens móveis, quanto de bens imóveis, quanto de semoventes, né? Eu posso ter um aras aí com uma série de cavalos e posso utilizar os cavalos como se for afeito ao objeto da sociedade, eu posso utilizá-los como investimento e assim somar ao capital social. Posso falar de bens materiais e também de bens imateriais. Entenda. O capital social, ele é um valor, ok? Que está descrito no contrato. E a sua modificação, ela não é uma modificação automática de acordo com o seu faturamento. Não é essa a ideia do capital social.
ok? Não é essa a ideia do capital social. Tanto que, para aumento quanto diminuição do capital, é necessário um adendo ao registro da sociedade. É necessário informar a junta comercial a diminuição ou aumento do seu capital, ok? E uma regra complementar. Se faz necessária que todos esses investimentos já tenham sido pagos, que todas essas parcelas de capital social já tenham sido, atenção ao termo jurídico correto, já tenham sido integralizados. Bom, eu passo agora a te explicar então, aproveitando essa deixa, eu passo agora a te explicar a diferença e o que é subscrição de cotas de uma limitada e integralização de cotas de uma limitada. Primeiro vocês leiam comigo, por gentileza, trecho do artigo 997, inciso 4 do Código Civil. É o artigo que traz a obrigação, é o artigo que traz a disposição de que se tenha descrito se vai acontecer subscrição ou se vai acontecer a integralização das cotas de uma limitada. Leiam comigo aí o trecho. 997, inciso 4. Então você sabe que o contrato social deve mencionar, abre aspas, a cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. Repito na íntegra. A cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. A expressão realizá-la, o que significa o realizar, é como o sócio vai comprar essa cota, como o sócio vai investir nessa cota. Se ele vai fazer um investimento em cota de forma subscrita ou de forma integralizada. Buda, qual é a diferença de subscrição de cota para integralização de cota? A grosso modo, de forma bem chula, diria eu, subscrever uma cota é a promessa de pagamento, é a promessa de amortização. Ou seja, eu informo a sociedade que no prazo de 2, 3, X, N tempo, N meses, eu vou adquirir todas as cotas naquele valor. Ou seja, é uma promessa de compra de cotas. Enquanto a integralização é a sua compra à vista, é a sua compra no momento exato de se comprar as cotas de uma limitada. Então a limitada permite essas duas situações, integralização, subscrição e integralização de cotas. Promessa a prazo, pagamento no momento, pagamento à vista. A forma de como vai ser feito, de como pode ser feito, se subscrito, se integralizado ou se pode acontecer das duas formas, vai estar descrito no contrato social, por força do artigo 997, inciso 4. Aqui eu abro um parênteses, para comentar com vocês sobre o artigo 1055, ok? 1055. O artigo 1055 permite a divisão de cotas de forma igual ou desigual, tá? Cabendo uma ou diversas cotas a cada sócio. Aonde eu quero chegar? Por muito tempo se teve uma resistência sobre diferentes cotas na sociedade limitada. Diferentes tipos de cotas na sociedade limitada. Principalmente no debate de cotas preferenciais na sociedade limitada. O que seriam cotas preferenciais? Seriam cotas que o sócio teria o seu direito de voto reduzido, mitigado, ou em algumas vezes até extirpado, excluído. Então ele investe, ele
integraliza ou subscreve cotas, ele faz o investimento querendo o retorno via lucro da sociedade e o pagamento de dividendos. Só que uma das características da cota preferencial é que ele tem o seu direito de voto em assembleia mitigado ou até excluído. Por muito se teve uma resistência quanto a isso. Mas as normas administrativas hoje, via Lei da Liberdade Econômica e via as normas administrativas do DREI, se permite a utilização de cotas preferenciais. Se permite a utilização de cotas preferenciais em pleno respeito à contratualidade, que é limitada, tem essa grande questão, tem essa grande característica de permitir a contratualidade dos sócios. Bom, é possível que as cotas, inclusive, tenham valores distintos, mas isso não é normal, tá? É mais comum que cada cota tenha um valor específico, cada cota tenha um valor exato. Ok? Bom, vamos lá. Como eu expliquei para você, cada sócio deve subscrever uma parte do capital, ok? Ficando ele responsável pela sua respectiva integralização. Ou seja, se ele quiser pagar a prazo, ele é o responsável por amortizar essas cotas a prazo e, ao final, integralizá-la. Ok? Ou seja, uma das grandes ou maiores obrigações de um sócio, na verdade, uma das grandes obrigações, um dos grandes deveres do sócio é subscrever e integralizar as cotas. Entende? Esse é um dos grandes deveres de um sócio. Subscrever e integralizar as cotas, auxiliando assim a formação do capital social. Ok? Bom, efetivar a contribuição prometida no tempo, na forma prevista no contrato social, é o principal dever de qualquer sócio, que é literalmente fazer um investimento para com a sociedade. Bom, nessa parte de cotas, espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado entendido, e eu vou fazer 5 observações sobre isso ainda, mas só para que a gente possa entender um pouco melhor. Eu tenho um capital social, que é um montante em valores monetários da moeda corrente, é um valor, e que para formar esse valor, eu tenho a inclusão de investimentos. Investimentos esses feitos em dinheiro ou feitos em bens suscetíveis monetariamente falando. Bens móveis, bens imóveis, semoventes, materiais e imateriais. E cada sócio tem a obrigação de pagar aquilo que ele prometeu ou aquilo que ele realmente de fato já integralizou, já pagou à vista. É o principal dever dos sócios, fazer o investimento corretamente, da forma que o contrato social assim exige. Bom, passo então a falar sobre 5 observações. Primeira observação. A contribuição do sócio, ou seja, a forma, o modo de integralizar suas cotas, pode ser feito de diversas formas. Pode ser feito com bens móveis, imóveis, materiais ou imateriais. Pode ser feito em dinheiro, dentre tantas outras. Mas na sociedade limitada, não se admite a contribuição em serviços. Não se admite a contribuição em serviços, previsão expressa do artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil. Abre aspas. É vedada a contribuição que consista em prestação de serviços. Também continuo, não poderá ser indicada como forma de integralização do capital a sua realização com lucros futuros que o sócio venha a auferir
na sociedade. Ok? Nem serviço, nem lucro futuro. OBS 2. A doutrina costuma destacar que os bens cedidos à sociedade a título de integralização do capital, eles precisam ter duas características. Primeira característica, devem estar relacionados ao objeto social, tá? Tendo utilidade direta ou indireta para a atividade exercida pela sociedade. Lembra que eu comentei do cavalo para um aras? E 2, devem ser aptos à execução por eventuais credores sociais, tá? De modo que não se permite, que não se possa integralizar cotas com bens que são, por exemplo, impenhoráveis, porque eles precisam ter essa característica. OBS 3. Princípio da veracidade do capital social. Não precisa de laudo para ver o valor dos bens, não precisa de perito, mas os sócios são responsáveis pela inexatidão dos valores indicados por 5 anos. Por 5 anos. Sobre a integralização de cotas como bens, o regramento da sociedade limitada, ele foi além. Ele dispôs no artigo 1055, parágrafo 1º, o seguinte: pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. A norma em referência é de extrema valia, entenda. Ela assegura, em certa medida, a realidade do capital social. Ela estimula com que os sócios avaliem corretamente os bens que integram, que vão integrar o capital social, que vão integrar a sociedade. Entende? Então, ele traz essa regra por causa disso. Os demais sócios também têm total interesse na avaliação dos bens, uma vez que, na verdade, a norma impõe a esses a responsabilidade solidária por uma exata estimação dos valores. Tá? Ainda que por um prazo de 5 anos, é um prazo de 5 anos. OBS 4. Os termos, eu vou repetir os termos, tá? Capital subscrito é aquele prometido pelos sócios para a formação da sociedade. Cota subscrita é a parte de que cada um dos sócios promete. Do lado oposto, capital integralizado significa que aquele capital já foi todo entregue pelos sócios. Quinta e última observação. Cessão de cotas. É possível que o sócio ceda sua cota, total ou parcialmente, tendo efeitos perante terceiros, mas só quando se averbar no registro, na junta. Código Civil, artigo 1057. Em caso de cessão de cota, deve-se observar as regras do contrato social. Entende? Para quem eu posso ceder, para quem eu não posso. Se houver omissão no contrato, a cessão para outro sócio independe de autorização dos demais. Já a cessão para um terceiro não pode ter oposição dos sócios. E aí num quórum, tá? Oposição dos sócios que detenham mais de 1/4 do capital social. Artigo 1057. A pergunta que eu te faço é se o sócio ficar em mora, se ele não pagar a cota subscrita. Vem o artigo 1058. Não integralizada, a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiro, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros de mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Bom, meus caros, espero que tenha ficado claro, espero que tudo tenha sido entendido. No mais, avançamos um bom tanto em sociedades limitadas.
Quaisquer coisas, quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. Podem me mandar uma mensagem, seja por Instagram, seja nos comentários desse vídeo. No mais, se inscreva no canal para receber novas notificações de novas aulas. Um forte abraço e até a próxima aula de Direito Empresarial.